Olá pessoal, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de Direito de Sucessões. Hoje na quarta aula falaremos sobre aceitação e renúncia. Em primeiro lugar, aceitação. Como nós já tínhamos dito anteriormente, na primeira aula, o direito à herança é um direito constitucional, ou seja, todos nós temos direito a receber herança, desde, obviamente, que alguém tenha deixado. Agora, eu não sou obrigado a aceitar uma herança. Como também o Estado não pode me impor que eu renuncie ou não renuncie à herança. Então falaremos sobre esses dois institutos na aula de hoje. Em primeiro lugar, aceitação. O que vem a ser aceitação? É o ato unilateral, puro e simples, em que uma pessoa, o herdeiro, manifesta sua vontade de receber herança. E por que eu estou falando que é um ato unilateral, puro e simples? Porque somente o herdeiro pode manifestar essa vontade de aceitar. E também, ele não pode impor condição nem termos para receber essa herança. Simplesmente ele tem que manifestar se aceita ou não aceita. Não pode ser condicionalmente atrelado a uma condição ou a um determinado tempo ou termo. Então a aceitação tem que ser uma mera manifestação de vontade. Ou aceita ou não aceita. Nós temos três modalidades, três espécies de aceitação de herança. Nós temos a primeira, a aceitação expressa, e que o próprio nome já diz. Ou seja, o herdeiro vem em juízo, nos autos de inventário, e manifesta expressamente, por escrito, que deseja receber herança. Isso está previsto no artigo 1805, na primeira parte. A outra espécie de aceitação é a aceitação tácita. Essa aceitação tácita é quando o herdeiro vem em juízo no processo de inventário e, apesar de não se manifestar expressamente que quer receber herança, ele pratica atos de herdeiro. Ora, se eu pratico ato de herdeiro, é que eu já me considero herdeiro. E para eu já me considerar herdeiro, eu tacitamente aceitei a herança. Vejam, por exemplo, no artigo 627 do Código de Processo Civil, onde diz que, feitas as primeiras declarações, os herdeiros serão citados para se habilitar e se manifestar sobre as primeiras declarações, a partir do momento que um herdeiro vem e apresenta uma impugnação, as primeiras declarações, seja com relação a herdeiros, seja com relação a bens, ele está praticando o ato de herdeiro. Então, ou seja, ele não precisa dizer que aceita ou não aceita. Ele está aceitando tacitamente, porque praticou o ato de herdeiros. Isso também está previsto no artigo 1805, segunda parte. E a terceira modalidade, ou espécie de aceitação, é a aceitação presumida. Olha, como é que é essa aceitação presumida? É aquela em que o herdeiro é citado e não se manifesta. Ou seja, o silêncio do herdeiro em manifestar vontade de receber ou não receber, presume-se que ele aceitou. Isso por quê, meus amigos? Porque senão seria muito fácil fraudar a lei. Ou seja, inventaria um endereço de um herdeiro, o herdeiro, em tese, seria citado naquele herdeiro fornecido, ele não seria encontrado, então ele não receberia herança. Então isso não pode acontecer, até porque, como dito anteriormente, a herança é garantida constitucionalmente. Então toda vez que o herdeiro não é encontrado, ou é encontrado, citado e não se manifesta, a presunção é que ele aceitou. Isso nós também temos lá no artigo 1807, parte final. Então, meus amigos, são esses três tipos de aceitação: a expressa, a tácita e a presumida. Vejam, a sucessão, a transmissão da sucessão é uma transmissão ficta. Por que ficta? Porque ela transmite-se no exato momento da morte. Ocorre que a aceitação não é feita no exato momento da morte, é feita posteriormente, dias ou até meses depois da morte do falecido. Ocorre que, a partir do momento que a pessoa manifesta a aceitação e, já adiantando, manifesta a renúncia, essa manifestação de aceitação e renúncia, ela retroage a data da abertura da sucessão. Então vejam, uma pessoa falece no dia 1º de janeiro e somente agora ela manifesta a vontade de aceitar. Ela aceitou a partir de hoje? Sim.
mas esse ato que ela praticou hoje retroage à data da sucessão. Por isso que nós falamos que essa aceitação e a renúncia são fictas. Por quê? Porque elas sempre retroagem à data da abertura da sucessão. Ou eu aceito ou eu não aceito. Ainda sobre a aceitação. A aceitação, eu fiz esse quadro, esse organograma aqui, para fazer algumas simulações. Então, o que acontece? Existe uma pessoa que tenha falecido. Ele deixou 3 filhos. E cada filho deixou aqui 2 netos, 3 netos e 1 neto. Então, vamos exemplificar. Supondo que esses filhos aceitam a herança. Então, eles vão receber a herança. Agora, vamos supor que esse filho aqui, antes de manifestar a herança, ele também venha a falecer. Então, o que diz a lei? Ora, se o filho do falecido falecer antes da manifestação da aceitação, esse direito de manifestar se aceita ou não passa para os filhos dele. Então, vejam, os netos, em nome do pai, manifestam a vontade de aceitar ou não. Mas vejam, essa condição só é permitida quando o herdeiro não tenha ainda manifestado se aceita ou renuncia. Porque a partir do momento que ele aceita e depois vem a falecer, os netos não podem alterar essa vontade do pai, do herdeiro principal. Essa condição só é admissível quando o herdeiro ainda não tenha manifestado sobre a aceitação ou a renúncia. Então vejam, isso vocês podem verificar no artigo 1809. Só nesse exemplo em que os netos podem, em nome do pai, que é herdeiro do avô, manifestar se aceita ou não. Inclusive, nesse mesmo dispositivo, lá no seu parágrafo, diz que os netos podem renunciar em nome do pai à herança do avô, mas eles podem aceitar a herança deixada pelo pai, ou seja, nos bens particulares do pai. Então vejam, meus amigos, sempre pensando, se houve aceitação, não pode ser alterado. Também já para adiantar a aula, eu vou garantir para vocês que tanto a aceitação como a renúncia, uma vez manifestado, elas não podem ser retratadas. Então, a partir do momento que eu aceito a herança, eu não posso amanhã ou depois de amanhã me arrepender dessa aceitação. Como também, só para adiantar a aula, se eu renuncio à herança hoje, amanhã eu penso melhor e falo assim, não, eu quero me retratar, eu não quero mais renunciar. Não. A partir do momento que você aceita ou que você renuncia, essa manifestação é irretratável. Está lá no artigo 1812. Tanto a aceitação quanto a renúncia são irretratáveis. Tranquilo, pessoal? Então, sobre aceitação, é isso. É muito fácil, tá? Só para relembrar, a aceitação, como também a renúncia, são atos unilaterais, puros e simples. Não admite nem condição, nem termo. Segundo, a aceitação. 3 modalidades, 3 espécies de aceitação. A aceitação expressa, a aceitação tácita e a aceitação presumida. E por último, o herdeiro que não manifesta a aceitação ou a renúncia, se vier a falecer, os filhos desse herdeiro podem manifestar em nome do pai essa aceitação e renúncia. E para finalizar a aceitação, lembrando que a aceitação é irretratável. Agora falaremos sobre a renúncia. Assim como nós podemos aceitar a herança, nós também podemos renunciar. Imaginem vocês que eu não quero receber a herança do meu pai. Seja lá por que motivo. Não me interessa receber a herança do meu pai. Apesar do direito de herança ser garantida pela Constituição, a Constituição não me obriga a receber. Ela me faculta a vontade de aceitar ou de renunciar. Então, o conceito de renúncia é parecidíssimo com o conceito de aceitação.
Eu falei que a aceitação é o ato pelo qual o herdeiro manifesta a vontade de receber a herança. Renúncia você só troca uma palavra. Falamos que é o ato pelo qual o herdeiro manifesta a vontade de não receber a herança. E também lembrando que a natureza jurídica é pura e simples. Ou seja, ou ela recebe ou ela não recebe. Não pode impor nem condição, nem termo. A renúncia, meus amigos, o que acontece? Ela sempre, por ser até estranho uma pessoa renunciar um patrimônio, renunciar à herança, a lei determina dois pressupostos básicos na renúncia. Primeiro, tem que ser feito por escritura pública, lá previsto no artigo 1806. E segundo, no mesmo dispositivo, ele tem que ser feito com autorização judicial, ou seja, eu só posso renunciar à herança se for feito por escritura pública ou se eu vier nos autos, através de um documento autêntico, dizendo que eu renuncio, ser lavrado o termo nos autos. De tão importante e tão estranho que é uma pessoa não querer receber herança. Então vejam, tem que ser feito ou por escritura pública, ou eu vim aos autos de inventário manifestar que eu quero renunciar e o juiz manda tomar por termo aquela manifestação de vontade de não receber a herança. Então, só dessas duas formas que a pessoa pode renunciar. Lembrando que o nome dessa renúncia é renúncia abdicativa, ou seja, é aquela que a pessoa renuncia pura e simplesmente. Só porque é renúncia, o que acontece? Quando um herdeiro renuncia à herança, para o leigo, ele pensa que essa parte desse herdeiro que ele teria direito, a partir do momento que ele renuncia, iriam para os filhos. Mas não é assim. Nós chamamos isso de direito de acrescer na sucessão legítima. Ou seja, o que é direito de acrescer na sucessão legítima? É quando um herdeiro renuncia à herança e a parte desse herdeiro acresce a dos demais herdeiros. Então vejam, supondo que esse filho 1 renuncia a sua parte, essa parte dele vai para quem? Uma parte vai para cá e outra vai para cá. Então imagine que o falecido tenha deixado um patrimônio no valor de 300 mil reais. Então seria o quê? 100 mil para cada um. Esse primeiro filho, primeiro herdeiro, a partir do momento que ele renuncia os 100 mil, esse 100 mil vai acrescer em proporções iguais aos outros herdeiros da mesma classe. Que classe é essa? Classe de parentesco. Ora, se eu sou filho do falecido, quais são as outras pessoas da mesma classe? Os outros filhos do falecido, ou seja, meus irmãos. Sejam eles unilaterais, sejam eles germanos. Então, direito de acrescer é isso. É quando um herdeiro renuncia a sua parte e acresce a dos outros. Previsto no artigo 1810. Ocorre que, num outro exemplo, se esse herdeiro renuncia à herança e esse também renuncia à herança, tanto a parte dele quanto a parte desse outro acresce do outro parente da mesma classe. Agora, se todos os filhos do falecido vierem a renunciar, não existem outros irmãos. Então, o que a lei determina nesse mesmo dispositivo, 1810 e 1811? A parte dos renunciantes, quando não há outros parentes da mesma classe, é devolvida para o subsequente. E o que é parente subsequente na descida, ou seja, no descendente? São os netos. O detalhe é que quando todos os herdeiros, ou seja, os filhos, renunciam à herança, a parte dos renunciantes vão para o subsequente, para os netos, mas não nas suas proporções. Ele é dividido por cabeça e esses netos recebem por direito próprio. Então, aqui eu coloquei que o filho 1 deixou 2 filhos, o filho 2 deixou 3 filhos e o filho 3 deixou 1 filho. Então o que vai acontecer? Quando todos da mesma classe renunciarem à herança, vai para o subsequente por direito próprio e a divisão é por cabeça. Significa dizer que
Cada neto receberá o quê? Nós temos 6, então cada neto receberá 1/6 da herança. Porque quando um herdeiro renuncia, é como se ele não estivesse vivo. É como se fosse morto. Então, a herança vai para o subsequente. Meus amigos, eu vou parando por aqui. Ainda faltou um pouquinho da matéria. Ou seja, faltou falar quando o renunciante é devedor, ou seja, tem credor. Tá? E eu vou falar isso e falarei, já emendarei com a quinta aula, que são os excluídos da sucessão. Ou seja, são os herdeiros que são excluídos por indignidade. Ou seja, praticam determinados atos que a lei faculta aos demais herdeiros excluírem da sucessão legítima por terem praticado esses atos. Então eu quero agradecer vocês, convidar vocês para daqui uma semana assistirem a quinta aula e também, primeiro, para colocar um curtir caso tenham gostado da aula e para indicarem para os amigos para se inscreverem no meu canal. Até breve!